paz do Senhor, meus amados. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Crônicas. Vamos analisar um pouco do contexto histórico, do modo de escrita, da linguagem utilizada, da mensagem que foi proposta pelo autor. E eu queria de antemão já pedir a vocês que estejam com a Bíblia em mãos, estejam com o dicionário bíblico, aqueles que possuírem, que vocês utilizem esse vídeo literalmente para estudar a palavra, não apenas para assistir um vídeo de uma lição que vai ser passada, para se aprofundarem. Crônicas tem muito para ensinar para a gente, né? É um livro maravilhoso que foi escrito num período bem conturbado da história do povo hebreu. E da mesma forma nós também passamos por várias situações ao longo de nossas vidas, onde as lições nesse livro podem nos ajudar a vencer, a lutar as nossas batalhas e a conquistar aquilo que a gente almeja. Então, antes de mais nada, para a gente começar, é necessário a gente saber que o livro de Crônicas ele não foi originalmente composto de 2 livros. Era um livro só, que foi desmembrado e transformado em 1ª e 2ª Crônicas. Então, em algum momento da lição, pode ser que a gente acabe entrando em algum ponto do livro de 1ª Crônicas, que vocês já aprenderam. Então, algum ponto pode ser bem semelhante, né? O título original do livro, né, em hebraico, ele era traduzido como Os Eventos dos Dias Passados, ou dos Anos Passados, ou Os Fatos dos Anos Passados, dos Dias Passados. A expressão hebraica ela é encontrada várias vezes em 1ª e 2ª Reis, né, para descrever os anais ou os registros da corte dos reis de Israel e de Judá, né? Os tradutores da Septuaginta, eles implicaram com o nome que adotaram para essa obra, né, que era Paraleipomena, né? Crônicas registrou coisas omitidas em Samuel e Reis. Algo que é uma meia-verdade, né? Parcialmente, né? O livro ele foi dividido em 2, né? Em 1ª e 2ª Crônicas, pela primeira vez, exatamente pelos mesmos tradutores gregos, né? Os tradutores da Septuaginta. E o título, né, em português, ele é derivado do título em latim, que foi dado por Jerônimo. Eu não vou me arriscar a ler em latim, para que os irmãos não riem ou façam uma figurinha. Mas em português seria uma crônica do todo da história sagrada, né? O título da Vulgata foi abreviado em versões mais modernas para Crônicas. Fica mais fácil, né? São crônicas de toda a história sagrada. A data e a autoria, alguns acreditam que foi em torno de 450 a.C., né? No século V. A tradição hebraica coloca como século V, né, ali mais ou menos no meio do século V, e acredita-se que quem escreveu foi Esdras, né, pela forma de escrita ser semelhante à do livro de Esdras, período histórico, ele era um escriba, então combina bastante com o perfil de Esdras a autoria desse livro, né, mas há alguns estudiosos também, alguns historiadores, não necessariamente cristãos, que acreditam que possa ter sido escrito mais para frente, em 300 antes de Cristo, e que talvez possa ter sido um levita, também pela forma como foi escrito o livro, né? Nós preferimos ficar com a ideia de que realmente foi ali em torno de 450 a.C. e escrito por Esdras, né? As fontes que foram utilizadas são muitas evidências de que são fontes mencionadas ali em 1ª Crônicas, também em 2ª Crônicas, do livro das Crônicas do rei Davi, livro dos reis de Israel, livros dos reis de Judá e de Israel, e as palavras de Samuel, Natã e Gade. Tem alguns outros escritos também, né, como o do profeta Isaías, que são fontes que foram utilizadas para escrever crônicas, né? Se a gente pegar aí 1ª e 2ª Crônicas, o período histórico
que foi colocado no livro é de aproximadamente 950 a.C. até 450 a.C. também. Então é um período bem grande e, obviamente, Esdras precisaria buscar uma base para tudo isso em outros livros, né? Childs indicou que a forma como as fontes são usadas foi muito complexa, né? Tem um autor que acredita que as crônicas foram uma invenção excessivamente zelosa por esconder muitas das partes ruins dos reis, como Davi e como Salomão, né? Primeira e segunda crônicas, respectivamente, acabaram pegando só a parte que afirmava o propósito da escrita, né? Mas o cronista, qualquer que tenha sido o uso que ele fez das fontes, foi bem seletivo, né? Porque ele não usou todo o registro histórico de Samuel e Reis, e só um pouco do material que não se encontra lá está em Crônicas, né? Tem algumas coisas novas só em Crônicas. Agora, o propósito dele é o que explica ele não ter usado a história dos erros de Salomão e dos erros de Davi, né? A gente entende que isso já estava registrado, nós já teríamos conhecimento disso, mas o que o autor queria com a escrita do livro de Crônicas, né, pelo período, pela forma como eles saíram do exílio, a idolatria a muitos deuses, né, tudo aquilo que eles absorveram da Babilônia, né, e até do Império Persa também, ele precisava que o povo aprendesse de novo como cultuar a Deus, né, como estar de volta ao templo, aprender que deveriam ouvir os profetas de Deus. Então ele focou exatamente nessas partes, nesses pontos, para que ele conseguisse atingir o objetivo, que era que o povo voltasse a adorar a Deus nos templos, né? O contexto histórico, né, dessa época, a gente conhece bem a história, né, a gente estudou muitas delas nesse ano que passou, em 2021, quando estudamos alguns reis, né, como Asa, Josias, Manassés. A gente percebeu, né, que os reis, né, que resolveram ouvir os profetas, eles tiveram muito sucesso, né, na sua caminhada, né? Então a gente percebe aí a intenção de Esdras, né, acreditamos que foi ele que escreveu o livro, que era crucial a revelação profética para o povo. Era essencial que eles entendessem que precisavam ouvir os profetas, né? Ele destaca ao longo, né, das crônicas a delicada questão do relacionamento entre o trono e os profetas, que os profetas funcionavam como guardas da mais importante herança de Israel, né, que era a aliança com Deus, a aliança com Yahvé. Os profetas que em Reis são vistos como portadores de mensagens orais, eles já aparecem em Crônicas como profetas escritores também, né? Reis que atendem às exortações proféticas têm sucesso, enquanto aqueles que a rejeitaram trouxeram para si o perigo e a destruição final, né? A gente vê lá Davi, Asa, Josafá, Ezequias, Josias, até mesmo Roboão e Amazias como aqueles que ouviram o que os profetas tinham para dizer, né? E através disso eles conseguiram ter sucesso no seu reinado, conseguiram trazer paz ao povo. A gente percebe que os reis que conseguiram ouvir os profetas, ouvir a palavra de Deus, a gente lembra de Josias, que a gente estudou no ano passado, que ele tomou a decisão de seguir o reinado dele como o de Davi e de seguir a Deus, né, honrar a Deus. E depois disso ele encontrou o livro da lei, e quando leu o livro da lei, ele percebeu o erro que eles cometiam, a forma como eles viviam errado, e fez um conserto, né, do povo em relação a Deus e as coisas de Deus.
Então a gente percebe que todos esses que tiveram como primícia obedecer à voz de Deus, eles tiveram muito sucesso no reinado, né? Já aqueles que rejeitaram os profetas, que rejeitaram a voz de Deus, eles trouxeram destruição para o povo, trouxeram muitos perigos, né? A gente tem como exemplos aí Jorão, Joás, Amazias, Manassés e Zedequias, né? Que foi um dos últimos reis antes do exílio babilônico, né? Antes do fim do exílio babilônico, né? Dessa maneira, um padrão que já estava implícito nos livros de Samuel, né? Que a monarquia de Israel deveria estar sujeita a Yahvé, ou seja, os reis deveriam estar sujeitos a Deus por meio do ministério profético. Ele encontra sua plena expressão em Crônicas, sendo resumido nas palavras de Josafá, né? Que está lá em 2 Crônicas 20:20. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. A gente sabe como é que as implicações de não seguir ao Senhor, de não seguir os profetas, fez com o povo, né? A gente tem aí o Templo de Jerusalém, que foi na época da divisão dos reinos, né? O templo foi saqueado mais de 5 vezes, e no fim a gente tem a destruição total do templo, né? E tudo isso porque não ouviram a voz de Deus, não ouviram os profetas, né? Então a gente tem aí uma ênfase muito grande de Esdras, né, através das crônicas, em relação ao templo como lugar onde o nome do Senhor habitaria, né? A centralidade do culto como expressão da soberania de Deus sobre Israel, também a gente percebe isso na quantidade de versículos que ele utiliza para mostrar, né, os preparativos da construção do templo em 1 Crônicas, a própria construção do templo, né, através de Salomão, que está aí praticamente na primeira parte toda de Crônica até o capítulo 9, né? A gente também percebe Joás como reformador do templo, Ezequias também, Josias também, e até o decreto de Ciro no final, quando libera o povo para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir os muros da cidade. Então a gente vê que a intenção é mostrar para essa comunidade pós-exílio, né, que eles eram herdeiros das promessas centradas naquele edifício, naquele templo, né, do justo filho de Davi, o trono eterno de Deus. Eles faziam parte daquelas promessas, né? Então a intenção dele era exatamente mostrar que a adoração deveria acontecer ali, trazer o povo de volta para o templo. Então, dito isso, a gente consegue perceber agora, né, qual era a intenção do livro, né, que era trazer o povo exatamente de volta para algumas coisas que haviam sido abandonadas. Eu não vou entrar a fundo na questão da divisão do povo, né? A gente sabe o que aconteceu, que depois, assim que Salomão morreu, houve um grande problema que dividiu o povo, né? A gente tem ali, mais ou menos em 930 a.C., né, no reinado de Roboão, 10 tribos se rebelaram contra ele e o reino se dividiu, né? As tribos de Judá e Benjamim permaneceram em Judá, e prossegue a história dos outros reis que governaram Judá. Então a gente vê aí que houve essa cisma, houve esse problema, onde o reino foi dividido. E como o propósito do cronista era lidar com a história daqueles que foram fiéis, né, do remanescente fiel de Israel, ele omite por diversas vezes a história do Reino do Norte. Ele se mantém apenas ali com o Reino de Judá, né? E toda vez que ele fala do Reino do Norte, ele fala de uma forma meio condenatória, né? A gente percebe lá no discurso de Abias, em 2 Crônicas 13, de 4 a 12. Se vocês quiserem ler, vocês podem olhar lá, vocês vão perceber exatamente isso, tão condenatório, né? Até mesmo Elias,
o grande campeão, né, do culto a Yahvé. A gente conhece bem a história de Elias, né? Ele foi um nome muito marcante, né? E ele é raramente mencionado no livro de Crônicas, porque a maior parte da atividade de Elias estava relacionada à luta contra Baal, e isso tudo aconteceu no norte, né? Entre as 10 tribos que permaneceram lá. Então, pelo fato de omitir o material ofensivo, principalmente no caso de Davi e Salomão, o livro de Crônicas, o cronista, ele costuma ser acusado de adornar a história, né, de Israel, principalmente por aqueles que não entenderam o propósito do livro, né? Ele não está tentando reescrever a história de maneira nenhuma. Ele está interpretando à luz de novas realidades enfrentadas pelo povo, né, pelo Israel pós-exílico. Por isso que é omitido muito do que não é relevante para o propósito dele, que é de ligar a comunidade adoradora do século V à aliança davídica, né? Então, como ele quer fazer essa junção da aliança davídica com a comunidade adoradora, ele acaba omitindo muita coisa, né? Até porque esses registros históricos existiam. Então, não tinha por que ele fazer de novo, né? Ele copiar a mesma coisa. Muito do que se encontra em Samuel e Reis ainda permanece, né? Mesmo sendo danoso para a imagem dos reis. Além disso, né, tem alguns elementos que Reis e Samuel não registraram, e eles acabam sendo acrescentados aí pelo cronista, né? Como, por exemplo, a profana aliança do Asa com os arameus, né? Isso não foi colocado em Reis, mas foi colocado em Crônicas. E a falta de confiança que Asa tinha em Yahvé em relação à sua doença, né? Que a gente vê isso lá em 2 Crônicas 16:12, que foi um dos erros de Asa, não confiar que Deus poderia curá-lo da sua doença, né? E isso não está em Reis, mas Crônicas já relata isso daí. Por quê? E isso eu estou falando literalmente para fixar na cabeça de vocês que a ideia do cronista era trazer para o povo a ideia de que eles precisavam confiar em Deus a qualquer custo, né? Eles precisavam disso, eles estavam vindo do exílio, precisavam reconstruir, passando por perigo de espada, dos reinos vizinhos não deixar que eles se levantassem. Então, dito isso, ele precisava que o povo voltasse a confiar em Deus, que o povo voltasse a buscar em Deus, a acreditar nos profetas. Então, por essa necessidade, ele acabou adotando essa ideia de trazer alguns fatos novos, né, que não, a princípio, na escritura de Reis e de Samuel não se julgou necessário falar, mas aqui ele achou interessante exatamente para trazer essa ideia de que se precisava confiar em Deus. Agora que eu já dei um panorama meio geral, né, do livro, eu vou falar um pouco da história, né, de 2 Crônicas, que é um dos livros históricos do Antigo Testamento, né? Ele vem depois de 1 Crônicas e antes do livro de Esdras. Possui 36 capítulos e foi desmembrado de 1 Crônicas, com o qual formava um único livro, como a gente já aprendeu, né? Ele narra acontecimentos de um período da história dos judeus, desde o reinado de Salomão, que foi por volta aí de 970 a.C., até a destruição de Judá por Nabucodonosor II, imperador da Babilônia, que ocorreu ali em torno de 586 a.C., né? Já falamos sobre a autoria, né? A tradição judaica afirma que foi escrito por Esdras por volta de 450, 430 a.C., e a ideia era, como a gente já viu, resgatar os padrões de culto e da adoração ao Deus de Israel, no período após o exílio babilônico, né? Resgatando dessa forma a história do povo, né? A Bíblia de Jerusalém, ela já sustenta que o autor de Crônicas é um levita de Jerusalém, que escreveu numa época posterior a Esdras e Neemias, porque combina algumas fontes que se referem a eles. Portanto, seria ali em torno de 300 a.C.,
uma data mais assertiva segundo a Bíblia de Jerusalém, né? E acredita-se que a obra tenha recebido algumas adições posteriores, né? A origem, contudo, dos Crônicas, ela fica bem indicada pelo íntimo relacionamento com outra parte do Velho Testamento, que é o livro de Esdras, que descreve os acontecimentos desde o decreto de Ciro, né, 457 a.C., e a tradição hebraica afirma que Esdras escreveu as crônicas e os livros têm o mesmo estilo de linguagem e o mesmo tipo de conteúdo, né? Isso se evidencia, né? A gente consegue enxergar uma evidência de assuntos como as frequentes listas de genealogias, a mesma ênfase sobre o ritual e a devoção à lei de Moisés, né? Além disso, a gente tem os versículos finais de 2 Crônicas, né? Crônicas 36, 22 e 23, que também se repete nos versículos de abertura de Esdras. Esdras 1, de 1 a 3. Vocês podem até consultar isso lá na Bíblia, vocês vão perceber que é praticamente a mesma coisa, né? Isso parece indicar que Esdras e Crônicas foram uma história consecutiva composta pelo mesmo autor, né? Que seria Esdras ali em torno de 450. A edição pastoral da Bíblia, ela sustenta que os dois livros das Crônicas, juntamente com os livros de Esdras e Neemias, formam um conjunto bem coerente e elaborado provavelmente nos inícios do século IV a.C., né? Seria um grande conjunto narrativo que vai desde Adão até a organização da comunidade judaica depois do exílio na Babilônia. Então a gente vê aí que, né, alguns teólogos acreditam em uma hipótese, outros acreditam em outra, mas realmente pela escrita, pela forma como as histórias se encaixam, a forma de falar se encaixa entre Esdras e Crônicas, eu também acredito que tenha sido Esdras a escrever os livros, né? A gente percebe aí, a gente pode afirmar também que ambos os livros de Crônicas, eles são uma obra paralela a Reis e Samuel, né? Sendo que a Septuaginta e a Vulgata chamam esses livros de, a gente já viu lá no comecinho, paralipomenos, pois eles relatam coisas que foram deixadas de lado no relato contido em Reis e Samuel. Ou seja, é como se fosse uma espécie de complemento, né? Mas vale destacar que eles foram escritos a partir de um enfoque sacerdotal. Ou seja, a ideia de Crônicas, ela tem um enfoque maior na história religiosa dos israelitas, né? O foco dessa nova versão está no templo, nos sacerdotes e nos levitas que nele exerciam as suas funções. Os sacerdotes com os cultos e os levitas com a transmissão das legítimas tradições do povo, né? Em Crônicas a gente percebe que os reis são julgados a partir de suas relações com o templo e o culto a Deus. Além disso, toda a história do Reino do Norte é omitida, pois no tempo do autor, os samaritanos eram inimigos acirrados da organização da comunidade judaica centrada em Jerusalém. Aí é um pouco do que a gente falou também, né? Já tinha passado aí muito tempo, né? E entre a história, né, tanto de Reis e Samuel para Crônicas, foi um período muito grande, então já não valia falar muito sobre o Reino do Norte, porque existia uma rincha grande entre eles, né? Muita coisa aconteceu, tiveram reis do Norte que atacaram o Reino do Sul, eles eram todos, em tese, povo de Deus, né? E mesmo sendo o povo de Deus, atacaram um ao outro. Então o Reino do Sul ainda era muito mordido com algumas coisas, né? Então Crônicas, ele se reserva também uma atenção bem especial aos levitas, né? Você percebe nas listas genealógicas e na própria narrativa, né, que os levitas têm uma presença bem marcante, né, com a palavra e ideologia deles, né? O que indica que o autor poderia ser um levita, e é um pouco daquela ideia, foi Esdras ou foi um levita, né? Tem algumas coisas que corroboram com um e outras que corroboram com outra tese, né?
mas a verdade é que o autor ele buscava recuperar as tradições das tribos, né, que conservava os ideais democráticos e igualitários, né. O livro das Crônicas ele oferece uma versão da história que defende a função do levita na liderança da comunidade judaica, né? Graças a eles, graças ao levita, os ideais lá do êxodo, da sociedade que foi criada através de Moisés, permaneciam vivos, né? À espera de que acontecesse algo que tornasse possível essa concretização, né? Dessa sociedade igualitária, né? Do reino de Deus em si, né? Daquilo que se almejava, daquilo que eles já sonhavam por muito tempo, né? Agora vamos falar de algumas curiosidades, né? Essa imagem que vai aparecer aí para vocês agora é a imagem de como deveria ser o Templo de Salomão, né? Aproximadamente, né, de acordo com os relatos, foi feita essa imagem. Vocês podem observar aí uma imagem muito linda, né? Esplêndido literalmente. E embaixo, vai aparecer agora, você vê a Jerusalém nos dias de Davi, né? Porque Davi foi quem sonhou primeiro com esse templo de Deus, né? E você percebe aqui embaixo o Palácio de Davi, né? Com a fonte de Gion, o Vale do Cedron ali, mais ao pé do morro, e lá em cima a Era de Araúna, que foi que Davi, né, comprou para que fosse construída o templo de Deus ali, né? Então o templo ele estaria, né, ele foi construído exatamente nessa Eira de Araúna, no topo do Monte Moriá, né? O Monte Moriá, onde Salomão construiu o templo, né, você vê lá em 2 Crônicas 3:1, é um lugar altamente sagrado para os cristãos, né, para os judeus e também para os muçulmanos. Esse é o lugar onde se acredita que Abraão tem oferecido o seu filho Isaque em holocausto, né, que a gente lê lá em Gênesis 22:2. Então é até engraçado você pensar, né, lá em Gênesis, né, uma das grandes marcas do contato de Deus com Abraão, né, com o homem da promessa, de que a descendência dele seria incontável, maior do que as estrelas do céu e as areias do mar, né? O primeiro contato dessa promessa, né? Deus deu o filho que Abraão tanto queria e mandou ele matar, e foi exatamente nesse monte, o Monte Moriá ou Monte Sião. E anos depois, muito tempo depois, milhares de anos depois, você vê aí o templo de Deus sendo construído exatamente no topo desse morro, né? As coisas de Deus elas são bem curiosas assim, né? Aquelas cristocidências, jesuicidências ou só coincidências mesmo. Mas a gente percebe aí o propósito de Deus nas coisas, né? Nada do que ele faz é ao acaso, né? Outra curiosidade lá em 2 Crônicas 32 fala sobre o ataque assírio, né? E essa curiosidade já não é uma curiosidade tão legal, mas foi tão cruel, tão violento, que arqueólogos encontraram uma das covas, né, que foram abertas naquele dia, e tinha aproximadamente 1.500 corpos em apenas uma cova, né, para vocês verem como é que foi um cerco terrível que os assírios fizeram, né, na cidade de Laques, né? Outra curiosidade, quando a gente lê lá em 2 Crônicas 34, de 3-7, que fala sobre os lugares altos, né, onde as pessoas adoravam os falsos deuses, eles não eram necessariamente montes ou montanhas. Esses lugares altos eram plataformas que eles faziam e colocavam os deuses em cima. Então aí você entende quando eles falam que eles destruíam, né, os reis, né, que desejavam andar de acordo com as leis de Deus, mandavam destruir o lugar de adoração dos falsos deuses, né? Eles não destruíam um monte ou um morro, eles destruíam exatamente essas plataformas aonde essas divindades ficavam e o povo ali embaixo delas adorava, né? Um exemplo de quem fez isso foi o rei Josias, né? O Vale do Meguido,
que fala lá em 2 Crônicas 35, 22. A gente ouve muito falar de Vale do Meguido por causa de Apocalipse. Eu não vou entrar em escatologia aqui, deixo esse assunto para o pastor Neto ou para quem for mais entendido, né? Mas o Vale do Meguido, acredita-se que ele tenha sido um dos campos de batalha mais sangrentos do mundo, né? Os arqueólogos desenterraram ali mais de 20 cidades, uma em cima da outra, que foram destruídas naquele lugar. Então foram praticamente mais de 20 civilizações, mais de 20 cidades que foram destruídas no Vale do Meguido, né? Isso daí a gente já falou também, mas eu vou reforçar, né? O nome Crônicas é um nome cristão, dado por Jerônimo no 4º século da era cristã, né? Tem o nome original de Atos dos Dias ou Atos dos Tempos. Os tradutores gregos denominaram, vou falar novamente para gravar, Paraleipomena, coisas esquecidas, né? Considerando eles um suplemento dos livros de Samuel e Reis. O autor, embora anônimo desses livros, são evidentemente obra de Esdras, o sacerdote, de acordo com a tradição hebraica, né? As evidências, como a gente já falou, são a forma literária, o ponto de vista sacerdotal e o objetivo do livro. Desculpa. Eu vou passar para vocês um pequeno resumo, né, do livro de Crônicas. 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, contam a história do reinado de Salomão. Contém um detalhado registro, né, da construção do templo, cumprindo a promessa feita a seu pai, Davi. Trata-se de um relato que omite aspectos negativos, como luxo, a idolatria no final daquele reinado, né? A gente já estudou e já entendeu por que se omitiu essas questões no livro de Crônicas, né? Mas independente disso, o rei Salomão, ele é abençoado pelo Senhor com grande sabedoria e riqueza. Ele constrói e dedica o templo em Jerusalém. O Senhor aparece a Salomão e promete abençoar os israelitas de acordo com a obediência deles, né? Depois de 40 anos de reinado, Salomão morre e deixou seu filho Roboão reinando no seu lugar. Aí, a partir do capítulo 10 até o 35, a gente já vê bastante coisa acontecendo, né? Relato a cisma, né, ocorrida após a morte de Salomão, do reinado de Roboão, onde as 10 tribos se rebelaram contra ele e o reino se dividiu. As tribos de Judá e Benjamim permaneceram em Judá e os outros reis governaram Judá, que muitas das vezes se afastaram dos mandamentos divinos, tolerando ou introduzindo a idolatria entre o povo. É impressionante a gente perceber isso, né? Eles não só aceitaram a idolatria, como muitos desses reis foram os responsáveis por introduzir essa idolatria, né? O que fazia com que o povo fosse castigado, sofresse derrota militar e várias outras coisas que aconteceram com o povo, né? A partir de então, os principais pontos de destaque do livro seriam os reinados de Asa e de Josafá, a morte de Acabe, o reinado de Uzias, a destruição do reino de Israel pelos assírios, o reinado de Ezequias, a resistência de Jerusalém ao cerco de Senaqueribe, a idolatria de Manassés, o reinado de Josias, que foi quando aconteceu o achado do livro da lei mosaica, e depois disso a derrota de Judá pela Babilônia. Aí a gente vê aí no fim, 2 Crônicas 36, que o rei Nabucodonosor conquistou o reino do sul e colocou Zedequias para reinar em Jerusalém. Zedequias se rebelou contra a Babilônia e a Babilônia destruiu Jerusalém e o templo, levando o restante do povo em cativeiro. Depois que o Império Persa conquistou a Babilônia, que aí vem o decreto de Ciro, o restante do povo judeu tem permissão para retornar e reconstruir o templo. Então esse é um resumo do livro de Crônicas, né? E agora eu parto para aplicação pessoal. E para abrir essa aplicação pessoal, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em 2 Crônicas 7,14, onde a gente vai ler uma das passagens de grande destaque, se não de maior destaque no meio cristão, né, que faz referência
a aliança do Senhor com Salomão, né? Onde o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo, para mim, ele mostra claramente qual era a intenção do autor, né? Em mostrar para o povo e para as gerações futuras, logicamente, claramente, totalmente inspirado por Deus para isso, que quando o povo se volta para Deus, quando o povo tem humildade, quando o povo é obediente, quando o povo se arrepende, a sua vida será bem-sucedida, né? Enquanto que quando a gente rejeita a orientação de Deus através dos profetas, se desvia para a imoralidade, a adoração de outros deuses, nós atraímos a destruição para o nosso povo, nós atraímos a ruína para a nossa alma, para a nossa família, né? E a gente vê o exemplo disso, né, na vida de vários reis, né? A gente já mencionou rei Davi, rei Asa, Josafá, Josias. Foram reis que obedeceram a Deus, que buscaram a Ele, né? Que mesmo quando erraram, eles foram lá, se arrependeram, como Roboão e Manassés, né? Que no meio das aflições buscaram a Deus, humilharam-se, oraram, pediram perdão, arrependimento real, e as coisas de Deus aconteceram. Agora, Jorão, Joás, Amazias, Manassés, Zedequias e alguns outros reis ainda que a gente não precisa mencionar todos, que são muitos, eles fizeram o oposto e trouxeram ruína e destruição para o povo. E o povo teve que penar, teve que ir para exílio por causa do erro dos líderes, né? Que ao invés de guiar o povo para o caminho certo, empurrou o povo na direção errada, né? E, Thiago, como eu posso aplicar isso na minha vida? Nos dias de hoje a gente também passa pela mesma situação. Novo Testamento, a palavra de Deus, ela está sempre falando sobre falsos profetas. A gente vive uma época de doutrinas fáceis, de super graça, hiper graça, né? Uma época onde a Bíblia mesmo está ficando para trás, onde tudo é lícito e tudo convém, mas não é isso que a gente aprende na palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, ele exige renúncia, ele exige humildade, ele exige arrependimento, né? E esse versículo ele deixa muito claro isso. Se o meu povo se humilhar e orar, me buscar e principalmente se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei, né? A gente percebe que esse livro ele está dizendo exatamente isso para a gente. A gente precisa se voltar para Deus. É somente andando com Ele, é somente caminhando perto dEle, é somente através da oração, ouvir a voz dos profetas que Deus coloca no nosso caminho. É só assim que a gente consegue ter sucesso na nossa vida. É só assim que a gente consegue ter o perdão de Deus. É só assim que a gente consegue ter uma vida que a gente consegue atrair a bênção e as promessas de Deus para nossas vidas. Esse livro ele deixa bem clara a aliança que Deus fez com Davi, que Deus fez com Samuel, a aliança que Deus fez conosco lá atrás, lá no passado. Essa aliança também está sobre a nossa vida. E o segredo para manter essa aliança sobre nós é exatamente essa busca a Deus, né? O ministério levítico ele acabou ficando lá para trás, pois nós não somos levitas, mas eu acredito sim que a unção que Deus derramou sobre os levitas, a unção que Ele derramou sobre o povo, para dar uma direção, para ensinar o povo sobre a lei do Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer, ela ainda existe. E nós podemos tomar posse disso, né? O povo estava saindo do exílio, indo para um grande processo de reconstrução. E Crônicas foi escrito para isso. Então, se você tem alguma coisa na sua vida que precisa de reconstrução, você precisa observar esses princípios do livro de Crônicas. Buscar a Deus, dar ouvido aos profetas,
reconhecer a lei de Deus, reconhecer o que Deus tem para a sua vida, né? A gente tem vários exemplos aí no livro de Crônicas e a gente precisa aprender com eles. Nós estudamos no ano que passou sobre legado permanente e esse ano estaremos com uma nova proposta, ganhar, acolher e ensinar. E esse livro ele fala exatamente sobre isso, sobre o ensino ao povo. O povo precisa ser ensinado. De tempos em tempos nós esquecemos das primícias de Deus, nós esquecemos de buscar a Deus, não só quando as coisas estão difíceis, mas também quando as coisas vão bem. Nós precisamos estar preparados para os momentos de crise, precisamos estar preparados para os momentos de dificuldades. Isso no livro de Crônicas foi demonstrado através da vida dos profetas. Nós temos profetas hoje em nosso meio, né? Nós temos pastores que profetizam em cima do altar, temos ministros que profetizam em cima do altar, temos líderes de clã que profetizam sobre as nossas vidas, que mostram que nós podemos sim, em pouco tempo, viver tempos de crise, tempos difíceis. Temos vivido uma pandemia que tem ceifado vidas, sim, que tem tirado empregos, que tem trazido tristeza, dor, desespero. E como que a gente vence isso? Buscando a Deus, dando ouvido aos profetas, buscando na lei do Senhor, na palavra de Deus. Nós temos tudo o que nós precisamos ali. Então que você possa ser abençoado com essa lição e aprender com o livro de Crônicas o quanto você deve dar ouvidos à voz de Deus em tudo na sua vida. Deus abençoe, irmãos.